A liturgia ela é composta por oração, por louvor e leitura da palavra do nosso Deus. Todas essas coisas só para prepararmos o nosso coração para ouvir a mensagem dessa noite. A voz do nosso Deus, que será ministrada pelo nosso presbítero Edson. Que fiquemos atentos ao que o Deus vai falar ao nosso coração. E oramos ao nosso Deus para que essa palavra possa frutificar em nossas vidas e que este possa praticá-las na nossa vida. Presbítero Edson. Boa noite, irmãos. É um prazer, mais uma vez, poder falar das verdades do nosso Senhor, a amada igreja. Já falei mais vezes, não só essa igreja, em alguns outros lugares. Hoje, não tanto, um pouco parado, no sentido de pregar essa palavra de forma oficial. Mas essa palavra, ela não nos falta. Nem a mim e nem a nenhum de vocês. Todos vocês, assim como eu, temos o dever e a responsabilidade de estarmos prontos a falar dessa verdade. Mas a mim por ser um oficial da igreja, se bem que às vezes dá vontade de correr, de parar. É uma responsabilidade muito grande você falar das verdades de Deus, dessas grandezas, com responsabilidade e não falando aquilo que eu penso e aquilo que eu acho. Marcos, que acabou de dirigir o culto, dirigiu um culto poucas vezes comigo, mas eu estava aqui sentado e estava lembrando. Marcos, um menino na igreja, e a primeira vez que ele dirigiu o culto, não se saiu tão bem como hoje. Hoje ele foi bem, tranquilo, calmo e sereno. Um amigo secreto, o João Neto, ele falou que tirou uma pessoa velha da igreja. Assim, ele não colocou as palavras, mas não velho no sentido de uma pessoa velha, um idoso, mas que faz tempo que está na igreja. E ainda assim, com esse tempo todinho na igreja, não perdeu medo de subir esses degraus da igreja, de falar das grandezas de Deus. Mas, quando abro a minha boca, tão somente o Senhor fala à igreja. Não porque sou eu. Longe de mim, não porque é o irmão Edson que está falando das verdades de Deus, mas é porque é o irmão que ouve a voz do Senhor, assim como o Senhor, e fala o que Ele quer. Então estejamos prontos essa noite para ouvir a voz do Senhor. Eu começo introduzindo essa noite com os irmãos as seguintes palavras. Você está pronto para enfrentar esse ano? O ano se iniciou faz 10 dias, vamos assim dizer, 12 dias. Mas você se preparou para enfrentar esse ano? Quantos fizemos planos para enfrentar, para começar, para viver nesse ano? Quantos de nós nos preparamos e, diante de Deus, nas últimas horas do ano que passou, colocou diante dele os desejos físicos, desejo de conquistar alguma coisa, desejo de prosperar em alguma coisa no trabalho, de ser melhor no lar, de ser melhor na escola, na faculdade. Quantos de nós não fizemos assim? Mas também quantos de nós nos colocamos no derradeiro, nos penúltimos dias do ano que passou, se colocando diante de Deus, dizendo: Senhor, que esse ano que está por vir, eu possa ser uma bênção na igreja. Eu possa ser luz para as pessoas que cruzarem meu caminho. Que nesse ano que está por vir, Senhor, eu possa falar sem ao menos eu abrir a minha boca. Quantos de vocês se colocaram diante de Deus falando assim? Quantos? Não precisa levantar a mão. Mas eu acredito que muitos, e se não todos, se colocou diante do Senhor, querendo ser melhor, querendo servir melhor ao Senhor nesse ano que estaria por vir.
no ano no qual nós estamos vivenciando há 12 dias. Particularmente eu comecei a viver o ano eclesiástico na igreja a partir de hoje. Estava um pouco ausente em algumas coisas, sempre alguma coisa a fazer, mas eu também me coloquei diante de Deus, dizendo: Senhor, eu quero te servir melhor. Eu preciso e tenho que ser melhor. Então, esse é um desafio que nós nos colocamos diante do Senhor, que colocamos diante do Senhor e pretendemos viver. Sonhos que, no decorrer dos meses, vão ficando, parece até que estamos perdendo, que parece que estamos sendo vencidos e acabamos por desistir. Mas a Bíblia é o nosso manual de vida e nos dá caminhos a seguir. Nos leva para perto de Deus e perto do nosso Senhor, o qual nos colocamos os nossos planos diante deles. Então eu convido a vocês nessa noite a se prender comigo em 3 pontos distintos. Hoje eu não vou pregar um texto só, um bloco em frases seguidas, não. Essa noite, pela primeira vez, eu vou fazer diferente com a igreja do Senhor. Geralmente pregamos expositivo, também não é temático, mas eu vou sugerir que os irmãos façam assim comigo, leituras em livros diferentes, 3 pontos distintos, ao mesmo tempo que eles se juntam e se completam. Pela minha fala, dá a entender que iremos falar sobre planejamentos. Nessa noite, 3 passos para começar bem o ano novo, no qual nós já começamos. 3 passos, não que são passos que você vai seguir e tem que dar certo. Como eu acabei de falar, no decorrer do ano, são 365 dias, irmãos, que vivemos, não é pouco. Se vivêssemos só 365 dias, já seria muito. Ah, mas eu tenho tanto a fazer, mas 365 dias não dá. São muitos dias, vivemos apenas 12 dias, 3% do ano que está por vir. Tem 97% para vivermos. E como iremos viver esses 97% que nos resta? Quanto tempo você já dedicou para servir ao Senhor no decorrer desse ano? Quando eu falo servir, não é exatamente aqui dentro da igreja. Porque vem logo em nossa mente que eu só sirvo ao Senhor, eu só faço alguma coisa bem ou boa para o Senhor se for na igreja. Você separou nesse ano. Mais uma pergunta. Diante de Deus, em ser bênção para alguém, você já foi bênção esse ano para alguém? E quantas vezes você foi usado o ano que passou para alguém? São perguntas que devemos estar fazendo em nossas mentes, trazendo para a nossa convivência e dizendo: Senhor, eu preciso ser assim. Não é porque o irmão Edson está falando, não é porque eu li ou alguma coisa assim parecida, é porque eu tenho que ser assim, você tem que ser assim. Se Deus te chamou para servi-lo, é uma incumbência que nós temos, é de estar preparado com a palavra de Deus, é de viver essa palavra, demonstrando em ações, demonstrando em gestos, vivendo, independente das condições que sejam postas. Então, esses 3 passos que nós iremos nessa noite nos deter em 3 pontos, melhor assim dizer. Vamos, o primeiro, abrir nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 14 e o versículo 28. Lucas, capítulo 14 e o versículo 28. Esse capítulo, e especialmente a partir do 25, fala das condições para seguir a Jesus. E o versículo 28 diz assim: pois qual de vocês, a minha versão é NAA, a qual aí está posta, se vocês quiserem acompanhar igual como eu estou lendo aqui. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular
a despesa e verificar se tem meios para a concluir. Posso aqui falar com vocês nesse versículo e tirar totalmente do contexto do que Jesus está falando aqui. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma casa, vou trazer por meio no qual eu trabalho, ou pintar uma casa, ou fazer algo que seja dentro da sua profissão, você não se planejou para isso? Jesus aqui está falando das pessoas, multidões seguiam ele. Ele estava falando para eles a seguinte: vocês querem me seguir? Estão prontos a me seguir? Deixem tudo que vocês têm. Neguem-se a si mesmo. No que eu vou falar essa noite não tem nada a ver com isso, mas trazendo para o cotidiano no qual nós estamos vivendo e no que eu acabei de falar. Quem de vocês não se planejou para começar esse ano? Por favor, se planeje. São muitos dias a ser vividos. Muita tempestade você vai enfrentar, é certo. Você não sabe se está por vir doenças na sua família ou na sua casa. Você não sabe você não sabe se o desemprego está à porta batendo. Você não sabe das lutas que você irá enfrentar. Mas se você se planejou para isso, trazendo o Senhor, colocando o Senhor como seu guia, como aquele que lhe protege, como aquele que lhe sustenta, como aquele que é de fato tudo para você, essas coisas não vão te alcançar. Até que vai, mas você vai sobressair, você vai sair disso muito bem, porque você primeiro, antes de tudo começar, você sentou e planejou. Não seja precipitado. Sabia que se nos precipitarmos também, dizendo que vai fazer alguma coisa e não cumprir, isso é pecado também? Então precisamos, com coerência, colocar tudo aquilo que nós estamos com vontade ou sentimos o desejo de fazer para esse ano diante do Senhor. Porque, irmãos, quando chega a doença, quando chega a falta de alguma coisa, aí é que você vê quem realmente você é diante de Deus. Estar diante de Deus é estar de uma forma limpa. Estar diante de um grande Deus, o qual você não pode esconder nada, e ainda assim você se conhecendo, sabendo quem você é, pecador, miserável, assim como eu, e ainda não ter de que se vergonhar, porque está diante de um Deus que Ele escolheu. Ele é responsável para nos guiar, para nos levar nos caminhos o qual nós traçamos diante deles. Façamos tudo que vir no nosso dia, ou diante de nós para fazer, façamos bem. Pensamos naquilo que vamos fazer, pensamos juntos com o Senhor. Naquilo que eu vou fazer, eu não posso me dar o direito de achar que eu tracei e eu vou conseguir fazer. Porque tudo que eu faço foi o Senhor que me abençoou. Tudo que você vai fazer é o Senhor quem vai abençoar. Então, eu quero não ficar em minhas palavras para que você não se precipite em alguma coisa. Você vai ler em Provérbios, no capítulo 19 e o versículo 12, que vai dizer sobre o precipitar-se diante de Deus. Diz que a indignação do rei é como o rugido do leão, mas a bondade é como o orvalho sobre a relva. Não foi isso que eu... Versículo 2, por favor. E eu lendo, né? Estava lendo e não tem, cadê o pecado? Onde está o pecado? Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando. Então, irmãos, precisamos agir com tranquilidade diante do nosso Deus. Precisamos ter aquela paz que excede todo o entendimento quando nós formos agir em alguma coisa. Formos tratar com Deus, pedindo a Ele, prometendo a Ele que vai ser diferente esse ano, que eu vou ser diferente, eu vou fazer melhor. Eu quero aplicar que não nos permitamos que as pequenas coisas do nosso dia a dia
desviem-nos do caminho no qual traçamos diante do Senhor. Não se permita, irmãos, que as pequenas coisas tirem você do foco, porque você planejou bem. Você estava, quando você planejou, no seu quarto, ou até aqui na igreja, naquele último momento, e você disse que queria ser diferente e disse: Senhor, me ajuda. Você estava diante de um Deus que faz todas as coisas, de um Deus que pode todas as coisas. Então, as lutas virão, as dificuldades virão, vão querer sufocar tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você planejou. Deus não dorme. Nós ouvimos algumas canções no meio evangélico, no meio do povo de Deus, dizendo que os sonhos de Deus não podem e não vão se acabar. Imagina se Deus sonhasse, irmãos. O que seria de nós? O nosso Deus, ele não dorme. Eis que não dorme e não cochila, o guarda de Israel. Ele está sempre pronto a nos ouvirmos. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas àqueles que o buscarem. Então, no meio desse todas, o que você está buscando diante de Deus para esse ano? Você tem certeza? Você tem certeza que Deus irá lhe responder? Se tem, amém. Porque Ele responde do jeito que Ele quer. Ninguém vai ficar sem uma resposta de Deus. Se você nessa noite entrou por essas portas, querendo ouvir Deus falar, querendo ouvir a voz do Senhor, o Senhor fala através do seu versículo que acabamos de ler. Em Lucas, no capítulo 14, e o versículo 28, que diz: Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Não sejamos displicentes, não façamos nada sem antes planejar, porque quando se por um acaso deu errado, faltou planejamento. Nossa igreja, nós temos um planejamento. Todo ano tem que planejar para o próximo ano, no ano seguinte. Um planejamento orçamentário. Dentro disso, a margem de erro não pode ser nem de mais nem de menos. Tem que estar ali no limite. Então, no que você planejou, que Deus, se foi diante de Deus, tenha certeza, vai dar certo, porque é Deus quem foi a sua testemunha. Então, o segundo passo para que nós possamos ter um ano, para começarmos um ano novo bem, para começarmos diante do Senhor, enfrentar esses dias, entenda as estações de sua vida. Então, devemos entender as estações na qual nós estamos a viver. No ano, nós temos 4 estações. Tem quem diga que tem 5, ou 6 ou mais. Mas, conhecida entre nós, são 4. Então, eu gosto um pouco de matemática. Dividimos essas estações, esses 365 dias, vai dar 12 meses. Em 12 meses, vai dar 30 dias. Dividimos também 31, em alguns meses, 29 e 28 e outro. E também você vai ver em 4 partes, você vai ter essas estações. Vai ter 3 meses para cada estação no ano. Uma delas, na qual eu gosto muito, é o verão. E acredito que os irmãos também, mas o verão traz calor. Devemos estar prontos para entender as estações em que estamos a viver. Tudo tem o seu tempo determinado. Todas as coisas, ouvimos o nosso irmão, presbítero Adriano, pregou aqui no último dia do ano, falou sobre o tempo de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, assim como as estações do ano trazem mudanças,
e inevitáveis, nossas vidas também passam por fases distintas. Nós planejamos o ano para ser feliz, para viver com Deus, para fazer as coisas que agradam a Deus, para ser melhor. Eu quero, Senhor, ser assim, assado. Eu preciso fazer porque é o Senhor que me sustenta. E planeja tudo diante de Deus, promete e promete, mas não sai como planejamos. O próprio ano com 365 dias poderia ser igual. Poderia um dia chover, no outro dia ter um sol, o outro dia mais ameno, um frio e um calor, no outro dia poderia ser só chuva, e assim alternando, mas não é assim. Na nossa vida também não é assim. Tudo não pode estar caminhando tudo muito bem, porque se tudo for muito bem, tem alguma coisa errada, irmãos. Precisamos entender as fases que estamos a viver. Estão a perceber? Precisamos entender as fases na qual estamos a viver. Na fase da adolescência vivemos, já passou, foi há muito tempo que passou isso para mim, mas não foi igual ao que eu vivo hoje. Não me lembro muito desse negócio. Mas hoje estamos vivendo tempos diferentes. Na fase dos 30 anos, da maturidade, vamos assim dizer, foi bom. Eu me lembro muito bem, o pensamento mudou, as coisas se encaixavam melhor, planejamento saía mais certo. Então, se nós não entendemos a fase que estamos a viver, como iremos executar aquilo que coloquei diante do meu Deus e apresentei, coloquei como meta para esse ano? Se eu não consigo entender a primavera, nós vemos que as coisas passam a renascer. A primavera trazendo para a nossa vida são quando as coisas estão dando certo. Tudo está muito bem, tudo está dando certo, amém. Mas vai chegar o verão também, amém, porque vai crescer. Vai chegar um outono, vai dar uma parada e vai trazer reflexão. Como é sabido de todos vocês, eu vivi um tempo fora e no outono você consegue enxergar as estações, pelo menos duas. Eu observei lá, enxerguei e vi claramente, e nós não enxergamos muito bem aqui no Brasil, principalmente na nossa região. Não conseguimos distinguir ou ver e diferenciar quando estamos... Verão e inverno a gente consegue, porque quando começa a cair as barreiras, inverno. Quando as telhas esquentam, verão. Primavera a gente vê a flor lá em casa mesmo, nasce no verão, no inverno, toda a época nasce. Então, quando as coisas estão difíceis, pare e agora preste bem atenção. Não é a pessoa que está do seu lado que torce para as coisas dar errado. A minha luta não é contra aquilo que eu vejo. Quando as coisas começam a dar errado, Satanás, o inimigo da nossa alma, ele não quer ver você bem, nem eu, e ele vai azucrinar, ele vai falar, ele vai colocar a patinha dele de fora, o rabo dele vai aparecer, e você tem que enxergar, você tem que entender quando as coisas estão saindo daquilo que você planejou, e não pode observar e olhar as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para Deus, olhe para a cruz. Jesus é o nosso Senhor, e Ele está comigo, e quando Ele está comigo, tudo vai bem. Ainda que errado, ainda que pareça estar dando errado, ainda que pareça que o barco está afundando, Jesus está conosco. Deus está comigo, irmão, Deus está com você. 300 e alguns dias pela frente, 53. 353 dias. E nenhum desses dias, eu garanto a você, Ele vai se ausentar. Todos os dias Ele está comigo e com você. Todos os dias que vier após esses dias, Ele estará comigo, é uma promessa. O que compete a mim é estar sempre a observar as coisas que estão mudando ao meu redor. O que está dando certo e o que está dando errado. Cada uma dessas fases, ela nos ensina algo valioso. E uma frase que eu li, perdoe que eu não anotei o autor, não é minha, diz que
As árvores que enfrentam os ventos mais fortes são as que desenvolvem raízes mais profundas. As maiores lutas que vocês viverem, que vocês enfrentarem esse ano, lhe torna mais fortes para o próximo ano. Poderia encerrar minha fala essa noite. Estejamos prontos a viver essas fases. Não rindo, tem hora que não cabe o sorriso. Não cai bem um sorriso, tem hora. Mas a esperança e a certeza que tudo vai bem, porque o meu Senhor está comigo. Não há força sem tempestades. Precisamos nos exercitarmos em Deus, lendo sua palavra, planejando junto com Ele, como eu falei, junto com a palavra de Deus. E isso será o ponto-chave e o passo-chave para enfrentarmos e termos um ano bom diante do Senhor. Precisamos também estar sempre lembrando e deixando de viver os velhos hábitos. Então esse vai ser o meu terceiro ponto para essa noite. Mude os seus velhos hábitos. E mudar não é fácil. Não é fácil mudar. Trago em mente quando uma lagarta, ela vai se transformar numa borboleta. Ela andava, ela comia, mesmo sendo difícil para se locomover, mas ela conseguia nas folhas, entre folhas e folhas. Mas quando ela para sofrer essa metamorfose, para ter essa mudança, algo vai acontecer. Passa dias. E quando ela vai agora se transformar, vai se enfrentar uma luta para sair daquele casulo que ela própria criou. E não precisa nem de mim nem de você. Quer atrapalhar a vida de uma borboleta? Aquela beleza que você vê, tente ajudá-la a sair dali. Ela não vai voar. Então, quando não chega ninguém para lhe ajudar, às vezes nas horas difíceis, nas horas que você diz, só tem eu, Deus. Você, como Elias, enfrentou 450 profetas de Baal. E uma mulher só ameaçou e ele correu e disse, só tem eu. Não tem ninguém lá mais naquele lugar. Depressão. Está lá o primeiro sinal de um homem depressivo. Um homem que estava sem força porque achava que só tinha ele. E Deus disse, levanta e vai comer que teu mal é fome. Como tu tem assim. Uma vez eu usei essa frase para uma mulher que estava há uns dias, uma irmã. Hoje ela não mora mais aqui. Aí eu brincando com ela, ela disse, é porque, e tantos porquês. Não queria mais tomar banho, que beleza, hein? Não queria mais se arrumar, uma pessoa que vivia, era cheia de vaidade, e só deitada, se tremendo, com medo de tudo. Eu disse, olha, levanta que teu mal é fome. Na hora que tu comer, se tu tomar um suco que tu gosta, fala um suco para ela aí, irmã. Aí a mãe dela foi lá fazer o suco e ela comeu e depois, cadê a tremedeira? Já sumiu, levanta e anda. Teu mal é fome. Eu sei que existem doenças, sim, claro. Depressão é uma doença. Existem profissionais para ajudar. Existem terapias. Existem psicólogos, bons psicólogos, crentes no Senhor. Mas se não tiver a palavra, se não existir o ânimo, se não tiver a confiança em Deus, de nada isso serve. Eu desafio qualquer um de vocês buscar o melhor profissional na área. Psicólogo, psiquiatra, seja quem for. Eu desafio qualquer um. Se Deus não está presente, nada vai dar certo, irmão. Isso é uma certeza que devemos ter em nosso coração e falar abertamente, sem medo. O irmão está menosprezando os profissionais da área. Não. São bênçãos de Deus para a vida dos irmãos, das pessoas que se encontram em dificuldade nessas áreas. Mas junto com tudo isso, tem que ter a palavra de Deus que traz ânimo, tem que ter a palavra de Deus que conduz, tem que ter a palavra de Deus que levanta o caído do pó, que está no pó, que está rastejando. Se não existir essas coisas, se não existir a confiança em Deus, nada que você busque vai dar certo. Então, mude os seus velhos hábitos. Paulo falou aos Filipenses no capítulo 3, no versículo 13 e 14.
Filipenses 3, 13 e 14. Eu prefiro aqui que dá mais rápido. Então diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tem conselhos melhor do que esse, irmãos? Eu tenho que mudar os meus hábitos, eu tenho que avançar. A minha meta é avançar. Não importa quem esteja do meu lado, com quem eu esteja andando, se estão nas fileiras do exército de Deus, Deus braça e ande. Às vezes um não aguenta passar pelo que você está passando. Uns não aguentam viver o que você está vivenciando, mas fazemos todos parte do exército de Cristo. E não há exército melhor do que esse para servir. Porque o nosso capitão, ele não deixa nenhum para trás. Diferente de nós, assim falando. Nós facilmente deixamos alguém de lado. Isso são coisas que devem ser mudadas. Devemos investir nas pessoas, nas dificuldades que ela tem. Confesso a vocês abertamente que não gostava do termo, da palavra desviado. Vamos fazer uma visita ao fulano que está desviado. Se ele está desviado, continue desviado. Se ele está afastado, amém. Vamos lá, levar ânimo ao irmão. Vamos mostrar a ele que os hábitos que ele tinha, que deixou e agora voltou a vivenciar esses hábitos, tem que ser abandonado. Que ele tem que seguir para o alvo. E o alvo não é a igreja A, B ou C. O alvo não é aquilo que acabamos de falar que você planejou para viver esse ano, que você traçou, que você quis mostrar diante de Deus, que ia ser uma pessoa diferente, que ia viver para a glória de Deus. Ainda assim, isso é bom. Mas diante disso tudo, o alvo é Cristo. Está buscando o Senhor? Amém. Está orando ao Senhor? Amém. Está vivenciando as coisas boas do Senhor? Amém. Mas se preparem, deixe aquilo que lhe afasta de Deus. Mude essas coisas, porque mudança não é fácil, como eu acabei de falar. Não é fácil. As mudanças nunca foram fáceis. Velhos hábitos são como roupas velhas. As roupas velhas a gente não quer deixar, mas é tão bonita, eu me sinto tão bem com ela. Às vezes é porque é pirangueiro, mas às vezes é porque gosta. Porque cai bem, eu me sinto bem, aonde eu chego as pessoas, tu estás tão bonito. E essa camisa faz tempo, e essa roupa faz tempo. E você não quer largar, porque ela massageia também o seu ego. Mas essas roupas, elas são, apesar de ser confortável, ela limita algumas ações suas. Às vezes ela está tão... Você sabe como é que ela está, que se você for dar um passo mais rápido, ela pode lhe trair. Como um sapato meu me traiu aqui, eu passei um tempo sem usar esse sapato, eu vou com ele, que ele está tão bonito. E cheguei aqui, falando e falando, eu acho que estava com o irmão Pedro. Aí quando eu fui andar aqui, o sapato soltou. Eu disse, eu não acredito. Assim a gente, irmãos, somos traídos com a nossa consciência, escapa palavras que nós não queríamos falar, mas saiu. Somos traídos em algumas ações, quando toca uma música ali, o esqueleto dá aquela tremida, mas essas coisas não vão levar você para o inferno. Isso são coisas efêmeras, que não vai de forma alguma te levar para o inferno. Não vai ser a língua, às vezes, que ao invés de abençoar, amaldiçoou. Não são essas coisas. Não são esses maus hábitos, velhos hábitos, que vão levá-los ao inferno. Não são essas coisas. Porque aquele que nos escolheu, ele é fiel para estar conosco até o fim e nos apresentar diante do Pai, porque foi ele quem nos escolheu. Deus escolheu, confiou ao Filho, o Espírito Santo nos ajuda. Então, está tudo convergido nele, todas as coisas se convergem nele. Então, devemos sim nos preocupar com isso.
com o balançar dos esqueletos, com a língua faladora, com os nossos pensamentos maus acerca de alguma coisa, com almejar aquilo que nunca iremos conseguir. Velhos hábitos, essas velhas coisas que estão em nosso coração, na nossa bagagem do Egito, que andamos com ela para cima e para baixo, em vez de deixar, nos atrapalha. Mas não são isso, não são essas coisas que vai nos levar ao inferno. Devemos mudar esses hábitos, sim. Devemos confiar em Deus e almejar coisas grandes no Senhor. Se você almeja grandes alturas, deixe para trás os vícios. Poderia colocar, deixe os pequenos vícios para trás. E os grandes? Onde é que ia ficar? Então, deixe as coisas viciosas, pensamentos, atos e ações. Há algumas ações que você fazemos, e isso nos afasta, nos coloca um pouco atrás da fila. Então, que possamos mudar quanto a isso. Mudar é um ato de coragem, é um ato de fé em um futuro melhor. Quem não deseja um futuro melhor para você, diante de Deus, vivendo e fazendo as coisas acontecer na obra do Senhor? Tem dias que, como eu falei, são muitos dias, são muitas fases a viver em um ano. Vem vontade de parar, vem a vontade de desistir, de entregar aos pontos, eu paro por aqui, mas não devemos escutar essas vozes. Às vezes falar é mais fácil do que fazer e agir. É muito fácil falar daqui de cima que nos dias difíceis, espere em Deus, ó minha alma, porque se abate dentro de mim. É muito bom citar esses versículos, mas melhor ainda é viver esses versículos, para a glória de Deus. Mudar é um ato de coragem, como eu falei, fé em futuro melhor. Confiança na transformação que Deus pode operar em nossas vidas. É confiar e ter certeza que Deus está operando. Então, vivenciando todas essas coisas, eu quero concluir com um texto breve. Que essas palavras que acabei de falar, os versículos citados, ressoem em seus corações e guiem seus passos nesse novo ano, que já começou, que já estamos a viver, que a sabedoria que vem do alto, ela possa iluminar as nossas mentes, nos fazendo lembrar e fazendo com que tiramos forças de Deus, que nos sustenta, para nos mantermos focados, sempre focados em tudo que planejamos para esse ano. E por fim, Cristo Jesus, o nosso Senhor, seja o centro de todas as coisas que traçamos a viver nesse ano. Que Deus possa ser o nosso guia, não só esse ano, mas para o resto de nossa vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Que Deus nos abençoe, irmão. Então, oremos ao Senhor, nos coloquemos de pé. Segunda Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Tem não? Ah, falhou. Então eu vou procurar aqui. São 2 Coríntios 13, 14. Vou falar com ele depois. Pronto, já está aqui. Oremos ao Senhor. Pai Santo e Senhor amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua palavra